você não teve livre-arbítrio para assistir esse vídeo, igual o vídeo passado. Fala galera, meu nome é Vitor Hugo Dias e hoje aqui eu tô para falar sobre a soberania de Deus e a causa humana, parte 2 do vídeo passado. Então, antes de definirmos qual é o objetivo e o que nos concerne ao livre-arbítrio, a gente tem que dar algumas definições para algumas palavras para a gente entender melhor esse campo de disputa. Primeira, vontade. Aquilo pela qual a mente escolhe algo, ação semelhante a desejo ou ânsia. Essa é a vontade. A liberdade é a oportunidade de fazer o que bem entender que te agrade. Isso é liberdade. Agora, a determinação é uma ação tomada, influenciada por um objeto ou uma escolha ou qualquer coisa que fixa em algo particular. Determinação, já disse, agora é livre-arbítrio. É a capacidade de julgar e escolher sobre preceitos e conceitos morais e seculares. Ou seja, um pré-conceito. Não é um preconceito, né, por causa do tom degenerativo da palavra. Agora, pré-conceito sobre alguma coisa seria assim mais adequado. Existe diferença entre colocar um hífen ou um acento agudo, em alguns dos casos. Agora eu vou falar sobre o paradoxo de Judas, Adão e o ladrão da cruz. Os três ao mesmo tempo. Entende? Vamos lá. Sobre Adão. Desde o início, houve pelo lado humano uma certa liberdade para agir. E por livre vontade, ele caiu. Ou seja, Deus não é o criador do mal. Isso também resolve o problema do mal. Entende? Pois é, mas eu já falei sobre isso há muito tempo atrás. Vamos lá. O que começou o pecado original, a depravação vontade, a depravação total, foi a vontade, o livre-arbítrio que o homem tinha de escolher tomar fruto proibido, e assim ele caiu, saiu do Éden. Entende? Assim que começou esse fuzuê todo. Vamos lá. A vontade determinada é a escolha de algo e a ação tomada por influência, de tentar resistir a Deus e tentar, por força própria, algum tipo inalcançável de liberdade e livre-arbítrio, como havia antes. Como eu já falei, o livre-arbítrio em questão de escolha, em questão de vontade, são coisas totalmente diferentes. Mas vamos lá. A mente continua cativa ao pecado de Adão. Isso a gente tem que ter é, como, como algo certo. Entende? Algo certo. Servo-arbítrio. Conclusão. A gente não é 100% livre, como pregam alguns. Mas ainda há uma certa noção de liberdade em algumas coisas. Agora vamos para outra parte que vai ser interessante. Mas o que isso tem a ver? Você me pergunta. Ok. Para você que não leu Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, vou tentar falar um pouquinho resumido. Entende? Tentar falar um pouco resumido. E além dessa pregação de Jonathan Edwards, também o livro que inspirou esse vídeo, que é Liberdade da Vontade. O livrinho difícil de entender, cara. O penei para entender. Vamos lá. Agora vamos falar sobre alguns eventos na história que foram preditos ou predestinados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos lá. Houveram muitas vezes na história, que algo foi predito ou determinado a acontecer. Exemplos. Temos Gênesis do 1, do versículo 26 ao 27. A gente tem Êxodo, do versículo 18 ao 19. A gente tem Salmo 45. A gente tem Isaías 53. A gente tem Daniel 11, Malaquias 3:6. Isso no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, a gente tem muita coisa para falar também. Mateus capítulo 20, do versículo 12 ao 19. A gente tem Lucas 22, do versículo 21 ao 29. Efésios 1, do versículo 4, versículo 5 e versículo 11. A gente tem 2 Timóteo 2, do versículo 11 ao 12. E Hebreus, do versículo 11 ao 13.
Conclusão. Ainda que o homem tente com todas as forças resistir a Deus, não vai haver um final feliz para ele. Se você acha que tentando resistir você vai ter um final feliz, meu amigo, eu te aconselho a parar com esse pensamento. Porque não vai haver final feliz. Por quê? Vamos lá. Agora a conversão. A conversão do homem ela é feita inicialmente apenas por Deus. Ou seja, é uma ação monergística. O que significa isso? É que apenas Deus, né, no caso, faz com que você seja convertido. Apenas o Espírito Santo vai lá e te converte. Por causa da sua natureza, você não consegue fazer isso sozinho. Entende? Né? Mesmo Nathan Rufino. Enfim, a gente tem alguns artigos para falar aqui que são da Confissão de Augsburgo e da Confissão de Westminster. Resumidamente, são, e consequentemente, né, artigo 18, capítulo 9 das Confissões. Nessa ordem mesmo. Onde fala do livre-arbítrio e o estado de graça, aí vai achar algo mais teológico, algo mais remendado teologicamente, para a gente poder falar. Então vamos lá. Retomando, a salvação é feita apenas por Deus, certo? Aí tem os meios da graça, que são a palavra de Deus, os sacramentos. Aí chega um ponto em que a sua natureza ainda é pecaminosa, entende? Esse tempo todo você ainda é um pecador. Só que você pode acabar caindo da graça ou continuando. Por que eu falo isso? Mesmo que que a ação de Deus seja monergística, mais resistível. Porque houveram muitos casos assim, infelizmente. Porque, obviamente, a gente sabe que quem converte é o Espírito Santo, ou seja, o que sobra para uma pessoa que apostatou foi a natureza pecaminosa que fez ela cair. Não foi o livre-arbítrio da pessoa que fez com que ela volte para a fé ou saia da fé. Não. Foi Deus que fez com que ela entrasse na fé, mas a natureza pecaminosa que faz com que a pessoa tenha esses desejos, esses impulsos a cair. Entende? Pois é. E agora sobre perder a salvação. Como já disse, a pessoa pode perder a salvação, mas Cristo dá garantia pelos seus meios da graça. Por exemplo, aumentando a fé da pessoa, deixando ela resistente. Mas isso é a vontade de Deus. Então, espero que você tenha gostado. O vídeo foi algo mais assim, mais para a Bíblia, algo mais assim, teológico, algo mais filosófico, né? Porque em comparação com a parte 1 desse vídeo, que foi o último vídeo postado, e espero que você tenha gostado. Tamo junto. Valeu.